Daniel capítulo 6, versículo 11. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados, Daniel foi arrancado da sua terra natal, de Jerusalém, e foi levado para terras estranhas, foi levado para a Babilônia. E Daniel se encontrava ali no reino do rei Dário. E o rei Dário achou bom fazer uma imagem, para que todos ali, quando ouvisse o som de qualquer instrumento, dobrasse o teu joelho e adorasse aquela imagem. Mas Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel tinha intimidade com Deus que ele conheceu, o Deus dos teus pais, o Deus dos hebreus, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. E Daniel, ele não ali submeteu em adorar o Deus dos babilônios. Daniel, ele passou a orar 3 vezes durante o dia, depois que o rei Dário assinou ali aquela escritura, para que todos, quando houvesse o som de qualquer instrumento, dobrasse o teu joelho para adorar aquela imagem. Daniel, ele foi orar, foi ao seu Deus que ele servia. E Daniel subia em cima da laje da tua casa e olhava para Jerusalém, para sua terra natal. E Daniel orava 3 vezes ao dia ali em cima da laje da sua casa. E o rei Dário ficou sabendo ali das petições de Daniel ao Deus dele. E Daniel e o rei Dário falou que todo aquele que não adorasse aquela imagem que ele tinha levantado seria lançado na cova dos leões. E Daniel tinha uma cova para entrar. E o que Daniel fez? O que Daniel podia fazer naquele momento ali de provação? Daniel, ele só podia somente orar. Daniel, ele sabia que ele tinha que somente orar, entrar em oração. A situação para Daniel não estava fácil, não. Mas o jeito era Daniel entrar em oração. Porque Daniel tinha certeza que se ele orasse, Deus ia responder, que Deus ia agir, que Deus ia entrar na cova e fechar a boca dos leões. Por quê? Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel tinha intimidade com Deus. E nós também temos que ter intimidade com Deus que nós servimos. Nós também temos que conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós buscamos. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel sentiu ali a presença de Deus envolver ele ali dentro da cova dos leões. E Daniel pôde ouvir a voz de Deus falar com ele. Daniel, calma-te, Daniel. Eu estou aqui, Daniel. Eu já dei ordem os leões para os leões deitar. Eu já dei ordem os leões para os leões jejumar esta noite. Xandarabandaia, derramando lhe decanto, se decanto xandaia. Este é o Deus de Daniel. Este também é o nosso Deus, derramando lhe decanto, se decanto xandaia. Porque o nosso Deus que nós servimos, o nosso Deus que nós clamamos, Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o Deus que nos protege. Ele é o Deus que nos livra. Mesmo nos momentos que nós achamos que não tem saída para nós, mesmo no momento que nós pensamos que nós estamos sozinhos, às vezes nós pensamos que é o nosso fim, que não tem jeito mais para nós. É neste momento que Deus age, é neste momento que Deus peleja, porque Daniel, às vezes passou pela mente de Daniel, que era o fim dele. Às vezes passou pelo pensamento de Daniel, que aquele dia ele seria devorado por aqueles leões, ele seria morto, mas ele não cedeu, ele não negou a sua fé ao seu Deus. Daniel deve ter pensado no coração dele ali: eu posso até morrer aqui na cova destes leões, mas eu não vou negar o nome do meu Deus. Eu vou servir o meu Deus até na hora da minha morte. E Daniel foi fiel ali ao Deus dele, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor todo-poderoso. E Deus viu ali a confiança de Daniel. Deus viu ali a fé de Daniel. E Deus enviou os anjos dentro daquela cova daqueles leões. Que quando Daniel foi lançado na cova dos leões,
Deus já tinha colocado os anjos lá para fechar a boca dos leões, para que os leões não causassem dano nenhum a Daniel. E pela fé de Daniel, pelas petições de Daniel, pelas orações de Daniel, pela fidelidade de Daniel, ele foi salvo da cova dos leões. Assim também somos nós, pela nossa fidelidade, pelas nossas orações, pelas nossas súplicas, pela nossa fé, pela nossa confiança no Deus que nós servimos. Ele dá ordem dos anjos dele também para nos livrar. Ele dá ordem dos anjos dele também para nos proteger. Quantos têm olhado para nós? Quantos inimigos têm olhado para nós, esperando a qualquer momento o nosso desespero, esperando a qualquer momento os nossos gritos, porque aqueles que lançou Daniel na cova dos leões, eles ficaram por lá de fora ali esperando ouvir os gritos de Daniel sendo estraçalhado nos dentes dos leões. Mas eles ficaram por lá de fora ali e não escutou nenhum grito, não escutou nenhum pedido de socorro, de misericórdia. Por quê? Porque Daniel estava protegido na cova dos leões. Porque Deus enviou os anjos para proteger Daniel. Assim somos nós nos dias de hoje. Os leões têm rugido ao nosso derredor, que é o nosso adversário. Tem rugido, procurando de todas as maneiras, querendo nos tragar, querendo nos devorar. Mas ao nosso redor estão os exércitos de anjos de Deus, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Quantos às vezes está ao nosso lado, esperando a qualquer momento ouvir o nosso desespero, ouvir os nossos gritos, né? Dentro da nossa casa, até mesmo na nossa rua, esperando que a qualquer momento acontece algo, né, horrível na nossa vida, na vida da nossa família, para nós entrar em desespero. Mas nós jamais vamos entrar em desespero, porque nós temos um Deus forte, nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado, nos guardando, nos livrando, guardando toda a nossa família, guardando toda a nossa casa. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós clamamos dia e noite, Ele é um Deus poderoso, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que ouve a nossa oração. Porque nós temos certeza, se nós clamar, nós temos certeza, se nós orar, se nós jejumar, como Daniel, o nosso Deus, Ele nos livrará das garras do inimigo. Ele nos livrará dos laços do passarinheiro. Ele nos livrará de todas as ciladas, de todas as artimanhas do adversário. E os nossos inimigos jamais vai ouvir os nossos gritos de socorro, porque nós falamos, nós conversamos, nós oramos e pedimos ao nosso Deus. É Ele que ouve a nossa oração. E é Ele que envia o socorro para nos ajudar, como Ele ajudou Daniel naquela terra estranha. Daniel se encontrava numa terra estranha, uma terra de prostituição, uma terra de deuses estranhos. Mas Daniel não submeteu a dobrar o teu joelho diante daqueles deuses estranhos, porque Daniel tinha vindo de uma terra abençoada, de Jerusalém, uma terra que ali ele conhecia o Deus que ele servia, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que guarda, que livra, aquele que peleja, aquele que entra nas batalhas, aquele que entra nas guerras para ganhar as guerras, para ganhar as batalhas, para ganhar as pelejas. E Daniel foi fiel ao Deus dele. Daniel não temeu ali aqueles leões. Daniel não temeu ali a morte, porque Daniel sabia que mesmo se ele fosse morto ali por aqueles leões, mas ele estava servindo ao Deus dele. Ele não dobrou o joelho dele diante dos deuses de Babilônia. Ele não abriu a boca dele para adorar ali os deuses de Babilônia, os deuses feitos pelas mãos do homem. Mas ele fez o propósito no teu coração, que não importasse a terra onde ele estivesse, mas o que ia fazer a diferença na vida dele era quem estava com ele, que era o Senhor dos Exércitos, que é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que faz a diferença. Aonde nós colocar a planta dos nossos pés, nós temos certeza que não importa a cidade, não importa o país, mas onde nós colocar a planta dos nossos pés, nós temos certeza que quem vai fazer a diferença na nossa vida é quem está conosco, que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que peleja por nós, é Ele que vence as guerras, é Ele que vence as batalhas, é Ele que derrota os inimigos. Amém?